Quero continuar, obviamente, no tema da Copa do Mundo. Este dia de hoje, dia 14, no Senado, é um dia em que o tema da Copa não é todo ano que uma nação, 64 anos depois, se torna sede de uma Copa do Mundo, e eu creio que a nossa existência não terá lugar para sediar de novo uma Copa do Mundo em nosso país. Esta Copa tem razões para serem celebradas, como aqui disse a senadora Vanessa Graziotin, que me antecedeu, e creio também, mas nós também não podemos ufanisticamente dizer que não tem razões para também lamentar. Quero aqui destacar as razões, primeiro, para celebrar. Ontem foi encerrada uma Copa com razões, obviamente, para celebrar. Uma Copa em que o esforço coletivo de um futebol ágil, bem jogado, venceu a individualidade celebrada na final da Copa. Isso pelo resultado do final da Copa. O futebol coletivo, bem jogado, o esforço coletivo da Alemanha representou isso na final da Copa e no resultado final do espetáculo. Também me refiro ao sucesso das demais equipes que participaram, ao futebol bem jogado também da própria Argentina, de Holanda, Chile, Colômbia, do futebol bem jogado e das surpresas da Copa, como de Costa Rica, que veio aqui como boa e foi também uma Copa das boas surpresas, como de Costa Rica, da Argélia e de tantas outras. Também foi uma Copa de goleiros e de muitos gols, distribuído por atletas, uma Copa da maior média de gols dos últimos 20, 30 anos, e isso deve ser muito bem celebrado. O povo brasileiro participou da Copa, unido, celebrou a maior capela de hino nacional da história das Copas. Alguns que não sabiam cantar o hino, inclusive aprenderam. Isso deve ser celebrado por todos nós. Quem viajou de avião ficou, inclusive, surpreso com a pontualidade dos voos e o baixíssimo índice de atrasos. Nos recordaremos desta Copa, da simpatia multiplanetária de holandeses, da generosidade alemã, da irmandade de nossos companheiros latino-americanos, colombianos, argentinos que para cá vieram, e apesar da nossa rivalidade, mas que aqui muitos, a ampla maioria que aqui vieram, celebraram conosco esta irmandade, uruguaios, chilenos, entre os diferentes povos mexicanos e costarriquenhos que aqui vieram. Tudo isso favorecido pela maravilhosa generosidade do nosso povo. Sem dúvida, o maior beneficiado por essa Copa foi o nosso comércio. Bilhões circularam, também através de pessoas de todo o mundo que visitaram o país e praticaram e incentivaram o nosso turismo. Que a indústria do turismo possa aproveitar para os próximos anos a continuidade e os lucros que vieram da Copa. Foi movimentado bares, hotéis, restaurantes, que isso seja um legado que tenha continuidade, que isto seja um bom legado que tenha continuidade. Não teve alguns, houve um excesso que foi, de fato, anunciado de desorganização, que foi inclusive anunciado por setores da mídia, e que de fato não aconteceu. E isso tem que ser aqui reconhecido. Foi uma Copa de integração e que mostrou que o nosso povo
tem muito de generosidade e mostrou uma paixão que de tantos povos do mundo, só o nosso povo tem. Reafirma um dizer de Darcy Ribeiro que a melhor e maior realização da integração que se teve nesse país, nesta realização geográfica dos últimos 500 anos, foi o povo brasileiro. Ocorre, porém, que ontem teve uma outra Copa bastante diferente, que também se encerrou. Há também explicações a ser dadas sobre os excessos das obras que foram conclusas. Tem obras superfaturadas, mal acabadas, que foram concluídas, inclusive obras como do estádio daqui de Brasília, obras construídas de maneira afoita. Há o legado discutido dessas obras que há de ser questionado. As obras de infraestrutura, inclusive de mobilidade urbana, há de ser questionado que só 20% dessas obras foram de fato entregues. Tem acidentes como o do viaduto de Belo Horizonte, com a queda do viaduto de Belo Horizonte, que mostram mostra concretamente o problema destas obras. Houve problemas que temos que questionar. Houve o incidente na festa de abertura dos insultos à presidente da República. Eu tenho minhas críticas à presidente da República, mas ataques daquela natureza devem ser, de nossa parte, questionado. E há de ser questionado o atentado às liberdades individuais com a prisão de 19 ativistas que ocorreram anteontem por parte da Justiça do Rio de Janeiro. Esta prisão ferindo todos os direitos individuais presentes na Carta Constitucional e ferindo tudo que está inscrito no nosso Estado democrático de direito. Mas que, além disso, senhor presidente, e para concluir, e antes de concluir, há de se questionar também, tem um legado da Copa que tem que ser aqui destacado. E aí, nós temos que refletir o resultado do 7-1 que foi aplicado em relação à nossa seleção. Esse 7-1 nunca é demais destacar os números do que representou. Nunca houve uma goleada tão elástica em uma semifinal. Nunca um time levou 5 gols nos 27 primeiros minutos de uma Copa do Mundo. Nunca a seleção brasileira de futebol levou 7 gols em jogos oficiais. Nunca a seleção brasileira de futebol havia sofrido mais de 10 gols em uma edição de Copa. Tudo isso e a dimensão dos últimos resultados da seleção brasileira, eles devem servir de reflexão para nós da necessidade que há de reforma profunda sobre o nosso futebol. E isso tem que ser também um legado sobre a necessidade que há de reforma em nosso futebol. A derrocada que se consumou nos 7-1 para a Alemanha e nos 3-0 para a Holanda oferece uma oportunidade para reflexão e ação sobre o futebol brasileiro. Há muito que nós percebemos a necessidade de modificação sobre os esquemas que existem dentro
da Confederação Brasileira de Futebol. A Confederação Brasileira de Futebol, há muito se tornou uma espécie, a Confederação Brasileira de Futebol, as federações estaduais de futebol, há muito se transformou em uma espécie de esquema de lavagem de dinheiro e esquemas dos piores existentes no futebol brasileiro. Há muito que há necessidade de uma investigação profunda sobre esses esquemas existentes no futebol brasileiro. Portanto, é mais do que necessário aproveitarmos esse momento de crise profunda no futebol para instaurarmos um processo de investigação sobre a Confederação Brasileira de Futebol. Por isso, eu quero aqui lembrar uma comissão parlamentar de inquérito que havia sido solicitada antes desta Copa do Mundo, solicitada por mim e pelo senador Mário Couto, para que se investigasse os negócios da CBF e das federações estaduais de futebol. Esta oportunidade da tragédia que se abateu sobre o futebol brasileiro tem que ser tida por nós como uma oportunidade para passarmos o futebol brasileiro e as federações estaduais de futebol a limpo. Nós não podemos desperdiçar Nós não podemos deixar desperdiçar esta oportunidade para modernizarmos o principal esporte nacional. O futebol, nós não podemos deixar que, passar da Copa do Mundo, os esquemas existentes nas federações estaduais de futebol e a necessidade existente de modernização do futebol, que é um clamor já existente de movimento de atletas organizados em associações como o Bom Senso Futebol Clube, que é um clamor existente já há algum tempo de cronistas esportivos, passe em vão. Nós não podemos, se nós deixarmos que as quadrilhas existentes nas federações estaduais, em alguns clubes de futebol e na Confederação Brasileira de Futebol se reorganizem e se articulem, nós teremos a perpetuação dessas tragédias. Eu fico feliz que no Congresso Nacional tenha-se novamente se mobilizado ações agora para que o futebol brasileiro seja de fato modernizado. Por isso, ainda hoje, vejo com bons olhos a iniciativa trazida aqui, a iniciativa de projeto de lei trazida aqui pelo senador Álvaro Dias, que propõe de fato a regulação do futebol brasileiro. Esta sim, uma iniciativa modernizadora. E há sim a necessidade de termos uma investigação sobre o futebol brasileiro. É inaceitável, e falo isso para concluir, lhe peço um minuto, senador Jorge. É inaceitável que o futebol em nosso país não é uma modalidade qualquer. O futebol em nosso país, pelo que foi mobilizado nessa Copa do Mundo, é algo que faz parte da cultura do brasileiro. É inaceitável que algo que faz parte da cultura do brasileiro, em nosso país, tenha sido entregue a um vale-a-couto de ladrões. Por isso, é indispensável que nós não deixemos que a poeira assente. É necessário que exista uma investigação séria e uma investigação política sobre os esquemas que tomam conta da Confederação Brasileira de Futebol e das federações estaduais que cuidam do futebol brasileiro. O futebol brasileiro mobiliza 200 bilhões de reais no Brasil e é necessário